Continuando com ditos dos nossos sábios sobre criaturas. Eles nos falam no Talmud Tratado Shabbat 77b, Kol ma shebará Kadosh Baruch Hu be'olamo, tudo que Deus criou no seu mundo, lo bará davar echad levatalá. Nada que ele criou foi em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Não existe nenhuma criatura no universo que não tenha a sua função, o seu papel para desempenhar no projeto da criação. Inclusive, até os nossos sábios contam que, certa vez, o próprio rei David questionava a necessidade de certas criaturas no mundo, no universo. Entre outras, ele falou: Deus, por que o Senhor criou as aranhas? As de aranhas, puxa, uma coisa tão feia, enfim. Ou, certa vez, também ele questionou a Deus, perguntando: Deus, por que o Senhor criou a loucura no mundo? Por que tem pessoas loucas por aí, soltas por aí? Deus disse a ele: você vai entender um dia. E é sabido e conhecido na história do rei David, conforme se relata no Tanakh, que essas duas coisas foram providenciais para que ele salvasse sua vida. Certa vez, quando ele estava sendo perseguido pelo próprio rei Saul, que tinha ciúmes dele, etc., ele se refugiou numa caverna, e o próprio rei Saul entrou lá procurando, disposto a matá-lo, mas quando ele viu uma teia de aranha, ele não avançou, falou: se uma pessoa tivesse atravessado aqui, então teria rompido a teia, com certeza não há mais ninguém no fundo. Isso salvou a vida do rei David. E outra vez que ele foi capturado por um rei inimigo, ele foi levado à corte. Imagina, aqui o próprio rei, o futuro rei David, general, caiu nas suas mãos, e David começou a se fazer de louco. E como esse rei já tinha na sua própria família algumas criaturas desse tipo, alguns loucos, ele falou: olha, não me falta mais loucos aqui por perto, e acabou soltando e liberando o rei David. De qualquer maneira, sim, afirmam os nossos sábios, nada que Deus cria no mundo é em vão, nada é à toa, tudo tem a sua razão de ser. Por outro lado, no Talmud, se referindo à criatura humana, nós temos uma discussão muito interessante, Talmud Eruvin 13b, uma famosa discussão entre as escolas de Beit Hillel e Beit Shammai, duas academias famosas de estudos encabeçadas pelos sábios Hillel e Shammai. Se fala que durante muito tempo eles tiveram uma discussão filosófica entre si, e cada grupo trazia mais provas e evidências. E qual era a questão que eles estavam debatendo? Se a criação do ser humano se justifica, se valeu a pena o ser humano ter sido criado. O ser humano é a criatura primordial da obra divina, mas será que ele está desempenhando o seu papel? Será que a maioria das pessoas cumpre a sua missão? Será que, se isso fosse um investimento, e é um investimento de risco, será que valeu a pena ter criado o ser humano? Interessante a conclusão que eles chegaram: Noach lo la'adam shelo nivra, yoter mishenivra. Que na realidade, talvez, se falasse em termos de custo-benefício, de lucro ou prejuízo, talvez teria sido melhor que o ser humano nem tivesse sido criado, mais do que ele foi criado. Teria menos prejuízo, menos dano, porque infelizmente no decorrer da história, na maioria da humanidade, boa parte ou maior parte dos seres humanos acabam não correspondendo às expectativas, não cumprindo com o seu papel, sua missão, fazendo o inverso, o contrário. Eles dizem que, se a gente for analisar nesse prisma, seria melhor que o ser humano nem tivesse sido criado. Mas, enfim, ele chega à conclusão, uma vez que ele foi criado, que ele procure dar o melhor de si e fazer o melhor que está no seu alcance, ao seu alcance. E, finalmente, encontramos também um dito dos sábios no Tratado Sanhedrin 37a, Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam. Cada um dos seres humanos, cada uma das criaturas, cada um de nós deve afirmar, tem a obrigação de pensar e dizer: por minha causa o mundo foi criado.
Ou seja, cada um de nós deve saber que tem uma responsabilidade, não só uma responsabilidade pessoal quanto à sua vida, ou diante da sua família, da sua comunidade, mas diante do mundo inteiro, a tal ponto que se fala que o mundo inteiro, cada um deve considerar que o mundo inteiro foi criado por sua causa. Tem você como objetivo, ou seja, você tem que desempenhar o seu papel, cumprir com a tua missão, porque disso depende o mundo inteiro. Tem gente que leva esse dito ao pé da letra, imaginando de uma forma egocêntrica que ele é o centro do universo, não é? O mundo inteiro foi criado para mim e por mim, não é a meu favor, mas não é esse o sentido, e não é assim que deve ser interpretado, não é? Mas sim que o mundo foi criado, cada um de nós tem um papel essencial para desempenhar na sua vida, tem uma missão, que dessa missão depende todo o propósito da criação do mundo inteiro.